Quem me apresentou o Wesley foi o meu namorado. O namorado viu aí os vídeos e ele disse assim, tem um cara pra te apresentar. Ele fala muito disso aí que tu fala de TCC, mas ele mistura neurociência. Cara, é muito massa, eu vejo as aulas dele, não consigo parar. Meu Deus, eu lembro que teve um final de semana, a gente parecia, assim, maratonando Netflix. A gente viu 5 aulas do Wesley. Não, e assim, fissura e postando. Eu me identifico muito com ele. E dizem que, como eu tenho traços também de workaholic, e o Wesley parece muito ter um workaholic. Então, a gente se identifica, assim, a gente tem uma aproximação com pessoas que têm traços parecidos com os nossos, né? E de valores, assim. Ele valoriza, por exemplo... Ele canalizou muito isso aí. Exato, e os valores dele são parecidos com valores que eu cultivo pra mim, então eu me aproximo das pessoas, eu me aproximo da figura dele. E aí foi assim, aí a gente... Daí eu assinei também, e aí o que acontece? Em setembro o meu namorado ia fazer uma viagem com o melhor amigo dele, eles iam ficar aí alguns dias fora, e eles presentearam eu e a namorada do meu amigo com a viagem pro RD Experience. E aí a gente foi pra lá, conhecemos aí o pessoal, né? Aquele de São Paulo, né? Exato. Conheci a galera, foi bem legal lá e tudo. E daí foi nessa viagem, assim, que a gente começou assim, eu voltei de lá, eu disse assim, meu Deus, eu quero ficar perto dessa gente. Eu não quero mais voltar pra Chapecó, eu quero conversar com pessoas assim. E eu não tirei mais isso da minha cabeça. Sim. E na época, eu trabalhava CLT, como auxiliar de RH. E aí eu voltei, deu uma semana eu pedi a minha demissão. Caraca. Porque isso foi foda. Eu disse assim, não pode, se isso passar, eu não peço mais. Tipo, mas vem cá, você chegou a fazer um planejamento, deve ter feito planejamento, mas tipo assim, porque você se desconectou e aí você já consegue, sei lá, como é que vai ser esse futuro, assim, na questão tua financeira, de trabalho? Fala um pouquinho. Eu coloquei como meta, eu tinha como meta 5 pacientes até o final do ano. Eu tinha essa meta quando eu me formei, lá em agosto. Certo. E aí eu disse assim, quando eu atingir 5 pacientes, eu vou pedir as contas, porque eu atingia o meu valor de remuneração que eu tinha na empresa. Tá precisando, né? E aí, então, essa era a minha meta. Só que eu atingi minha meta muito rápido. Questão de... Talvez porque eu sempre estava nas redes. Então, assim, questão de 1 mês e meio eu já tinha atingido a minha meta. E aí eu fui pro RD. E aí eu escutei, nossa, e aí troquei ideia com o Fermentos, e ele de alguma forma ele motivou bastante, ele deu ali um monte de... Ele dá um gás, cara, o cara é muito elétrico. Nossa, ele deu muito gás. O Fermento tem que vir aqui no podcast também, eu já fui no Sem Groselha, falamos aí por umas 4 horas, e não falei tudo, tem que voltar aí pra fazer a parte 2. Mas ele tem que vir aqui também no podcast. Na época que eu fui, eu não tinha esse podcast aqui ainda. A gente começou em abril, acho que eu fui pra lá em março, mês antes. Mas enfim, o cara é elétrico, o cara é desse jeito mesmo. E aí foi isso, assim, ele deu um gás, o evento, e ver as pessoas aí. Eu troquei ideia com outras pessoas, Cassara, do inglês instrumental. Ela também passou pela transição, né? Saiu da escola e foi trabalhar como professora. Então, né? Então, aí eu vi muitos exemplos e o meu ambiente me influenciou. Aí eu voltei, eu não conseguia mais ficar na minha cidade. Eu queria pessoas para conversar e eu estava sedenta daquilo e de troca de ideias e pessoas que almejavam ir para um campo que eu também quero ir, assim, longe, né? Assim, eu não quero me contentar com isso, eu não quero ter uma vida normal, assim. Eu quero ser fora da curva. E as pessoas que estavam no RD também pensavam dessa forma. Sim, e não tem essa de... Isso não causa um desconforto, porque a gente quer prosperar. Não tem mal nenhum você prosperar, você querer riqueza, você querer assim, cara, eu quero ter uma vida com um padrão foda, eu quero viajar pra caramba, eu quero ter... Você compra tudo, mas tipo assim, cara, eu quero, como o Wesley mesmo fala, eu quero ir num restaurante e eu não olhar o preço. Nossa, isso é libertador. Isso é libertador, cara. Ter dinheiro é libertador e te permite a você fazer um trabalho cada vez maior. É como se fosse assim, a Milena, no seu caso, ganhando X, consegue produzir X. Se ela ganhar 5X... você vai poder produzir mais até para os teus seguidores, para os teus pacientes e tudo, né? Sim, é proporcional, isso vai aumentando também. Então, foi questão assim de voltar e tomar a decisão. Meu namorado só estava esperando, ele disse assim, eu estava esperando tu me convidar para ir para lá, porque eu já queria. Ah, massa! E o cara tá aí, parceirão, tá aqui comigo, tá com a gente. Sempre me acompanha, querido. Massa. E aí vocês...
Você tá trabalhando também em algum lugar fixo? Vocês vão morar em Floripa, é isso? Conta aí, como é que é esse negócio? Isso, nós vamos morar em Córrego Grande, bem perto da UFSC. Né? Vai legal. que rola um mestrado aí, eu estou analisando as possibilidades. Boa. Meu cunhado já mora lá, então é bem perto do meu cunhado, já tem aí uma figura de referência. Perto do Thiago da Carve também, a barbearia já tá... A barbearia já tá lá. Não, a gente pegou bem estratégico ali, né? Foi uma coincidência. Porque como os dois trabalham home office, achar um apartamento com 3 quartos foi difícil em alta temporada, porque a gente passou um mês lá de novembro achando apartamento e a gente conseguiu agora. Então vocês ficaram batendo o pé lá pra conseguir. A gente ficou um mês também pra fazer um processo de adaptação, pra ver se a gente ia se adaptar ao fluxo, assim, né? Floripa falam que o trânsito é um pouquinho... Falam, que é Sim, meio zoeiro. É bem agitado. E é longe as coisas, né? Então, assim, o bom foi que onde a gente achou tem as coisas perto e dá pra fazer de a pé ali, pertinho, né? Quando é mais longe, dá pra ir de carro. E meu namorado é copywriter, então ele tem uma empresa, ele trabalha também home office. Então, no caso, os dois home tem que ter 3 quartos, cada um com seu escritório. Cara, eu passei pra transição, eu quero comentar aqui também, eu passei pra transição meio complicada, tá meio punk. Eu tava há 12 anos trabalhando no Banco do Brasil, como concursado. E aí, cara, do nada, eu ia assim, me rastejando pro trabalho já, eu não tinha mais nada a ver, porque fora do trabalho, eu tinha um podcast, eu tinha um TDAH descomplicado, que eu tenho desde 2015, já tem mais de 7 anos. E cara, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, o que eu tô fazendo aqui? E aí teve um dia que eu coloquei uma métrica. Beleza, eu já tava ganhando mais fora do que no banco. No banco eu ganhava bem. E aí fora eu ganhava mais. E aí um dia eu falei assim, não, amor, falou com a minha esposa, quando eu chegar em tal valor fora, eu já tenho segurança para sair do banco. Aí esse valor não chegava ali faltando 80%, 90%. Eu falei, cara, você agora. Aí teve um dia, cara, que eu simplesmente falei, vou sair. E assinei. Uma semana depois já tava fora. E aí depois que eu tava fora, eu falei assim, cara, lascou. Brincadeira. Eu saí com aquele frio na barriga de você não ter uma estabilidade e tudo, mas a qualidade de vida que eu ganhei depois, com essa liberdade... A minha esposa ainda trabalha presencialmente, mas eu espero que um dia a gente tá trabalhando para que ela saia. Pra gente, tipo assim, cara, vamos morar na praia? Vamos. Qualquer cidade, sei lá, até Floripa. E vamos, e pega o bonde e vai. Então, eu acho que a liberdade, você não pode abrir mão dela. Faz parte da sua saúde mental, como eu tava sofrendo ali dentro. E digo mais, em um mês que eu saí de lá, eu tive um baque, tipo assim, beleza, eu perdi minha renda no banco. Eu já superei essa renda do banco em um mês. Tipo assim, poderia ter saído antes. E você tá descansado pra você fazer mais. E tô descansado pra fazer mais. E não tô me massacrando indo pra um negócio que eu não curto. Você entende? Então eu acho que na vida a gente tem que ter essas coragens, abrir novas portas, né? E talvez as pessoas, algo que eu ia falar antes, né? Tu falou assim, né? Não tem nada de errado a gente querer muito pra nós, né? Assim, ter grandes sonhos não é nenhuma ofensa, né? Mas as pessoas reprovam isso culturalmente, né? Tu começa a falar assim, nossa, tô indo num podcast, mais tô indo morar na praia, não sei o quê. Exibida, né? As pessoas, elas começam assim a reprovar os teus comportamentos e se dar bem. Por isso que hoje a gente foca tanto no negativo. Né? Porque a gente, além do viés, né, de viés de confirmação das crenças, a nossa cultura, ela valoriza a gente... Não, a gente só né, reclama ali na lamentação, e pessoas que se dão bem, normalmente a gente... tu viu fulana? Né? Começa assim uma intrigazinha. Uma intriga tola, de gente pequena, cara. Cabecinha. Mas algo que tu falou assim, né? Tem que ter coragem, é porque as pessoas, elas olham pro palco, né? Mas elas talvez não teriam a coragem para bancar essa vida. Há de anos de terapia, do esforço que foi sair, de fazer a transição, de se colocar metas, de hoje continuar fazendo a manutenção para que as coisas continuem ocorrendo. Então, assim, ter essa vida, ela banca, a gente precisa bancar muitas escolhas e muitas coisas por trás desse palco que as pessoas veem. E poucas pessoas vão ter essa coragem. Poucas. Eu gosto muito dessa frase. A responsabilidade de ser feliz é uma responsabilidade muito grande e poucos têm essa coragem. É verdade. É uma responsabilidade muito grande e poucos têm coragem. E o pior, que as pessoas... Eu lembro que no último dia, na despedida, o que eu ouvi de gente falou assim, cara, meu herói, meu sonho é fazer isso também. Os caras acham que eu tava indo pra um portal, pra uma outra dimensão, assim. Eu falei, cara, eu só saí. E aí, como é que você se sente um mês depois fora do banco? Eu falei, cara, eu tô bem pra caramba.
eu não morri, eu não tô passando fome, não tô pedindo dinheiro na rua. É tipo, não tô rico, lógico que não, mas assim, eu fiz uma transição, ainda tô curtindo isso, esse processo. Foi recente, tem um mês e... Talvez um mês e meio, um pouco menos. Ah, é recente? É recentíssimo, entendeu? Então assim, eu nem senti ainda, tô com o crachá guardado ali. Só esperando qualquer momento ir pra lá. Tu tá vivendo ainda, né, esse Tô processo. vivendo o processo da transição, entendeu? Então essa é uma parada que... E eu falo isso pra todo mundo, a gente tem que cultivar a coragem, cara. E uma coisa que eu vi esses dias, a vida, ela sempre brinda os corajosos. Porque, tipo assim, não vou tomar esse passo não, isso é muito perigoso. O cara que foi corajoso, ele é louco. Beleza, pode até ser meio louco, dependendo do que é. Mas, cara, quando você tem coragem, você dá o passo... não sei se é religioso, mas quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Entendendo? Você dá o passo, às vezes sem acreditar que você vai pisar alguma coisa, mas Deus coloca o chão ali depois pra você. E aí você dá o próximo, você, caraca, já tá voando, entendeu?